Correção das atividades, matemática, PET 1, semana 1, terceiro ano. Questão número 1. Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração. Aí eu tenho as configurações para processador, memória RAM, disco rígido e tela. Para processador, eu tenho 3 opções, memória RAM, 2 opções, disco rígido, 3 opções e tela, 2 opções. Observe que a pessoa deverá escolher processador e memória RAM e disco rígido e tela. Nós sabemos que o i é trocado por vezes, então eu vou multiplicar as possibilidades, total 36, opção letra D. Número 2. Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Qual é a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mais um disco rígido menor que o da Kelly? Aproximadamente. Aí eu tenho as opções. Observe que a memória RAM tem duas possibilidades, ou 8 GB ou 16 GB. Aqui eu construí uma tabela com todas as possibilidades da escolha da memória RAM do notebook da Joana e da Kelly. E destaquei a possibilidade em que o notebook da Joana tem uma memória maior do que o da Kelly. Observe que são 4 possibilidades, porém, a probabilidade em que o notebook da Joana tenha mais memória que o da Kelly é 1 em 4. Agora vamos para o disco rígido, que são 3 possibilidades. Eu construí aqui o quadro com todas as possibilidades em que Joana escolhe o disco rígido e Kelly escolhe o dela. E destaquei as opções em que o disco rígido da Joana é menor do que a escolha do disco rígido do notebook da Kelly. Veja que são 9 possibilidades, porém, aqueles em que o disco rígido da Joana é menor do que o disco rígido do notebook da Kelly é 3 em 9. Eu simplifico, vai ficar 1/3. Qual é a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que o da Kelly? O notebook da Joana deve ter mais memória e um disco rígido menor que o da Kelly. O E a gente troca por multiplicação. Então, eu vou fazer uma multiplicação das probabilidades. 1/4 vezes 1/3, 1/12. 1 dividido por 12, 0,083333. Transformando em fração, ou melhor, em porcentagem, vai dar aproximadamente 8,3%, alternativa B. Aqui eu tenho uma questão envolvendo combinação simples, tem até um enunciado explicando a fórmula, a aplicação prática, né? E aqui eu tenho, considere a seguinte situação. Numa pequena empresa existem 9 funcionários. Ana, a chefe, e mais 8 subordinados. Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Yara. Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários dentre esses 8. Então, a Ana não vai fazer parte dessa comissão, somente os funcionários. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a comissão formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. Logo, a ordem não importa, né? Trata-se de um problema de combinação. Ana poderá formar quantas comissões diferentes? Dica: cada comissão pode ter 4 ou 5 ou 6 pessoas. Faça a soma dos resultados parciais. Então, veja que o ou nós trocaremos por mais, né? Ela vai formar uma comissão de 8 tomados de 4 em 4, ou uma comissão de 8 tomados de 5 em 5, ou uma comissão de 8 escolhidos de 6 a 6, certo? Substituindo na fórmula 8 fatorial, 8 menos 4 fatorial e repete o 4 fatorial. Esse ou eu troco por mais, né? Aqui eu tenho 8 fatorial, 8 menos 5 fatorial e repete o 5 fatorial. Esse outro ou eu troco por mais, 8 fatorial, 8 menos 6 fatorial e repete o 6 fatorial. Resolvemos dentro dos parênteses, agora a gente vai resolver cada fração separadamente por causa do espaço. Então, vamos lá. A primeira, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que eu vou cortar com 4 fatorial. Eu sei que 3 vezes 2 é 6. E 8 e 4 eu simplifico por 4, dá 2. Ficou 2 vezes 7 vezes 5, que é 70. Já vou colocar o valor aqui. Próxima fração, a gente vai resolver lá, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Parou por quê? Porque eu vou cortar com 5 fatorial. 3 vezes 2 é 6, eu simplifico, ficou 8 vezes 7 é 56.
que eu já vou colocar aqui. E a última, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, eu vou parar, porque eu vou simplificar 6 fatorial com 6 fatorial. 8 por 2 é 4, e 4 vezes 7 é 28. O resultado está aqui. Somando as três aí, 154, letra B. Na próxima questão, eu tenho uma questão de arranjo simples, né? Que fala que o pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano do nascimento do pai. Então, assim que fala uma questão de criação de uma senha, ela vai escolher 3 letras e 3 algarismos, né? E aqui ainda fala que se trata de arranjo, tem até a fórmula. Observe que aqui explica que é claro que a ordem importa, pois a senha MAR196 é diferente da senha RAM196. Quando a ordem importa, se trata-se de arranjo. Então, nós iremos responder quantas senhas distintas ela poderá formar, utilizando as letras do pai dela, que se chama Marcelo, ela vai escolher 3 letras e 3 algarismos do ano de nascimento, que é 1963. Primeiramente, as letras. Eu vou escolher 3 letras dentre 7 disponíveis. Como a ordem importa, trata-se de arranjo. Arranjo de 7 tomados de 3 a 3. 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial. 7 fatorial sobre 4 fatorial. Vamos desmembrar o 7. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que eu vou simplificar. Ficou 7 vezes 6 vezes 5, que é 210. Agora, no segundo momento, vai escolher os 3 algarismos, dentre 4 disponíveis, 1963, né? Então, como a ordem importa, arranjo de 4 tomados de 3 a 3. 4 fatorial, 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3 é 1 fatorial, que a gente sabe que é 1. Então, ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 1. Então, vai dar 24 aí. Como Fernanda deve escolher as letras e os números, nós vamos multiplicar os dois resultados. 210 vezes 24, que é 5.040, alternativa D. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens. Por exemplo, suponha que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda às questões a seguir. Quantas possibilidades existem para a prole? Então, prole é o conjunto dos filhos e filhas de um indivíduo ou de um casal, certo? Como o casal tem 3 filhos, podem ser as 3 mulheres, podem ser 2 mulheres e um homem, não necessariamente nessa ordem, podem ser 2 homens e uma mulher, ou podem ser os 3 homens. Então, existem 4 possibilidades para a prole. Eu ainda coloquei aqui considerando apenas os filhos do casal, né? Que é a definição na biologia do que seja prole aí. Qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? Então, vamos analisar. O casal teve 3 filhos. Quais as possibilidades? Tudo homem, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, tudo mulher. Tem 4 possibilidades, né? Qual a probabilidade de que sejam todas mulheres? 1 em 4, 1/4. Aí vem o primeiro filho. O primeiro filho teve o segundo filho e o terceiro filho. O primeiro filho teve 2 filhos. Pode ser os 2 homens, pode ser um homem e uma mulher, não necessariamente nessa ordem, e pode ser 2 mulheres. Então, são 3 possibilidades, certo? Tanto para o primeiro filho, quanto para o segundo filho, quanto para o terceiro filho. Nós queremos que todas as netas, né, que é filho do filho, sejam mulheres. Então, veja que é uma possibilidade em 3 para o primeiro filho, uma possibilidade em 3 para o segundo filho, uma possibilidade em 3 para o terceiro filho. Como nós queremos que as filhas e netas, que todas sejam mulheres, o E eu vou multiplicar. Então, 1/4 vezes 1/3, vezes 1/3, vezes 1/3, que é 108 avos. Até a próxima atividade. Espero ter esclarecido as dúvidas aí.